Bom dia. Não sei se ainda preciso fazer esse recap, escrever aqui as coisas que temos, mas rapidinho vou escrever, muito resumidamente. Essas são todas as coisas primitivas que temos sobre os inteiros, não vou escrever as tipagens. Temos uns axiomas sobre a parte aditiva, uns axiomas sobre a parte multiplicativa. Temos distributividade à direita, que conecta esses dois mundos. Temos o fato que não temos zero divisores. Espero que lembramos o que isso significa. Temos o fato que nosso mundo não é feito praticamente apenas pelo zero. E temos uns axiomas mais sobre positividade, que afirmam certas coisas sobre o conjunto dos inteiros positivos. E, finalmente, depois de tudo isso, a gente descobriu uma última coisa que a gente precisava adicionar, que foi qual? Ok, o princípio da boa ordem. Ok, e como falei aqui, acabou nossa lista de axiomas. Um exercício para hoje era para tentar achar que agora que terminamos, vamos ver, falei, acabou a especificação, faz sentido olhar para cada uma dessas coisas. Se daria certo remover algum, mas também não faz sentido a gente ficar obcecados nessa disciplina com essa ideia. Nosso objetivo, no final das contas, é estudar as consequências desses axiomas. E mesmo se acabar que um deles é realmente teorema a partir dos outros, não vou perder nada se eu continuar considerando esse um axioma por enquanto. Então, vamos começar com uma pergunta, no clicker mesmo. E a pergunta vai ser, vou dar 4 candidatos desse aqui, de escolher qual deles pode acabar sendo um teorema, no sentido de eu vou manter todos os outros, exceto aquele, e vou tentar demonstrar ele como teorema. Então, aqui deveria já... Ok, vou... Então, qual dos axiomas seguintes podemos retirar sem afetar a teoria dos inteiros? A ideia aqui é que eu chamei que inteiros é conjunto de inteiros é qualquer coisa que tem todas essas coisas que eu falei e que satisfaz todos os axiomas que a gente viu. E o que significa a teoria disso? Significa a coleção de todos os teoremas que posso demonstrar a partir disso. Então, quando eu falo sem afetar a teoria dos inteiros, é que removendo esse axioma eu não vou perder nenhum teorema. Por quê? Porque o próprio axioma vai acabar sendo um teorema. Vamos responder nisso para começar. Supondo que eu vou... Vou ler aqui alto. Sim, pode ser. Fique à vontade. Ok, bora votar. Assim que retirem os dedos perto do bichinho para escanear bem. E assim que aparecer aqui azul, por favor, retirem o clicker para facilitar na leitura dos próximos. Eu sei que tem uns alunos com o mesmo nome. Se alguém está na dúvida, pode perguntar. Ok? Estamos aqui. Ok. Então, aparentemente 12 alunos apenas acertaram, o resto errou. A resposta certa seria o B. E a gente viu isso hoje no Zulip. Então, seria uma indicação que não estamos prestando muita atenção no Zulip, porque deveríamos. Ok, dúvidas? Nenhuma. Vamos lembrar um pouco o que significa o que está dizendo esse axioma aqui. Alguém lembra? Ok. Esse então está dizendo diretamente que um certo conjunto oposto é bem ordenado. Agora um detalhe, até para falar bem ordenado, eu preciso ter na minha posse
uma certa ordem. E aqui acontece que a gente não está escrevendo isso, mas é meio implícito. A ordem que estou pensando aqui é a ordem que a gente definiu a partir do pós. Então, eu tenho uma ordem, e a partir dessa, a gente usou para definir o que significa mínimo, ser um mínimo de um certo conjunto. A gente demonstrou que, na verdade, não pode ter mais que dois mínimos, um conjunto. E a ideia é que preciso saber isso, que esse depende da ordem, até para definir essa palavra aqui. E o que significa? Alguém quer falar? Bem ordenado? Bem ordenado significa que Matias, sim. todos os subconjuntos do conjunto pose, no caso, da lei do axioma, eles ou são nulos ou não têm nenhum elemento, ou eles têm um valor mínimo. Ok, o que você falou está equivalente com o que a gente viu, pelo menos logicamente falando, mas eu queria evitar essa ideia de habitado por algum motivo, porque você acabou puxando isso para uma disjunção, não tem nenhum erro aqui, então qualquer subconjunto de pose ou vai ser nulo, como você falou, no caso seria vazio, certo? Ou ele vai possuir um membro mínimo, e equivalentemente podemos falar que qualquer subconjunto habitado de pose possui mínimo, ok? Só para entender o que significa possui mínimo, obviamente preciso saber o que significa mínimo, e para falar isso, obviamente, preciso saber qual a ordem que eu estou pensando, ok? Bem, então, sabemos o que é o pose, e espero que faz sentido, pelo menos intuitivamente, se olhar nos inteiros, e essa seria talvez uma oportunidade boa para começar a desenhar um pouco uma imagem meio geométrica sobre os inteiros, que acho que todos vocês têm na cabeça. A ideia é que quero representar os inteiros numa certa linha. Eu posso fazer isso ou assim. E a ideia é que meus inteiros estão crescendo na direção direita, que é a imagem mais comum que eu acho que todo mundo aqui tem visto. E por aí vai. Essa coisa significa por aí vai. E aqui vai ser o menos 1, o menos 2, o menos 3 e por aí vai. Acho que todo mundo viu essa imagem, pelo menos uma vez na vida. Agora, os positivos são esses inteiros aqui, certo? Os não negativos seriam esses, os negativos seriam esses e tudo mais. Não estou falando nada profundo nesse momento, mas faz sentido ter essa imagem. Cuidado, porque essa imagem não vai convencer ninguém sobre nada, mesmo que estou usando agora para comunicar algo com vocês. A imagem pode ajudar demais para pensar coisas, mas não faz sentido pensar que a gente vai demonstrar algo desenhando aqui. Outra maneira de desenhar os inteiros, que vai acabar sendo muito mais útil em certos casos, seria eles crescer para cima. Então, nesse caso, eu poderia botar eles nessa maneira, e aqui seria o menos 1, o menos 2, o menos 3. Ambas as maneiras de desenhar conjuntos ordenados são comuns. Alguém poderia falar, ok, eu gostaria de eles crescer para baixo ou eles crescer para a esquerda, ok, tecnicamente é possível, mas não costumamos desenhar dessa maneira. Essas duas, tanto essa que eles estão crescendo assim, quanto essa que eles estão crescendo assim, são bem comuns. E o mais que a gente estuda conjuntos ordenados, o mais que a gente vai usar isso, mas por enquanto essa imagem aqui serve. Ok. Agora, se eu quero visualizar o que o PBO está dizendo, praticamente ele está dizendo o seguinte: se você escolher pelo menos um desses caras aqui, possivelmente muitos mais, e botar eles num certo conjunto, esse conjunto vai ter com certeza um primeiro cara habitante desse conjunto. Primeiro no sentido de mínimo. Espero que isso é intuitivo muito. Se a gente está pensando que os inteiros parecem assim, faz sentido a gente adicionar esse axioma. Ok? Mas parece muito restrito falar essa coisa sobre os positivos. No final das contas, os positivos é esse conjunto aqui, espero que concordamos. Também é esse conjunto aqui, espero que concordamos que se trata do mesmo conjunto. Sim, todos inteiros maiores que zero. Aqui são todos inteiros maiores ou igual de zero. E essa coisa não foi tão trivial. A gente precisou demonstrar, e a gente demonstrou que aqui dentro não tem nenhum inteiro. Isso foi a primeira consequência que a gente demonstrou desse carinha aqui. Ok? O segundo. Então faz sentido que se eu pegar qualquer conjunto habitado, um subconjunto habitado desse cara vai ter um primeiro membro, um subconjunto habitado desse cara vai ter um primeiro membro, e a gente discutiu na aula passada que, na verdade, se eu tentar relaxar demais os conjuntos que eu vou querer serem bem ordenados, se permitir até esse cara, isso não faz sentido nenhum, porque eu consigo achar subconjuntos desse cara aqui,
habitados que não possuem mínimo. Qual seria um subconjunto desse cara aqui habitado sem mínimo? Os negativos, realmente, seria uma possibilidade aqui. Realmente um subconjunto desse cara. Qual seria a outra opção? Ele mesmo, que também é um subconjunto habitado. Os dois são habitados. E os dois, com certeza, não possuem mínimos. Então, não faz sentido relaxar demais, mas com certeza podemos fazer melhor. Se eu falar para vocês, por exemplo, sobre esse conjunto aqui, ou sobre esse conjunto aqui, eu espero que deve ser meio óbvio que os dois deveriam ser bem ordenados. O que significa bem ordenados? Significa que qualquer subconjunto habitado deles possui mínimo. Ok? E cuidado, a palavra bem ordenado não tem nada a ver sobre positivo. Ok? Então, se eu afirmar que esse cara é bem ordenado, significa que qualquer subconjunto habitado desse cara tem mínimo. Posso escolher, por exemplo, esse cara aqui, que com certeza é um subconjunto habitado desse cara, e ele tem mínimo. Ok? Mas agora, se observar que esse cara tem mínimo, isso não é suficiente para falar que qualquer subconjunto desse cara precisa ter mínimo habitado. E também a mesma coisa sobre isso. Meu ponto geral, um segundo, já tem duas mãos na fila, é que parece razoável que meus inteiros, se eu pegar todos os inteiros a partir de um certo L, sendo incluso ou não vai fazer nenhuma diferença. A ideia é que os dois deveriam ser bem ordenados, onde o L é qualquer inteiro. Não importa se é positivo, zero, negativo, qualquer coisa. E espero que isso no desenho, no nosso coração, sobre os inteiros, é algo que precisa ser verdade sobre os inteiros. Então, também temos duas possibilidades aqui. Ou a gente vai pensar, peraí, esse PBO está muito fraco, está falando algo apenas sobre esse conjunto aqui. E a gente, na verdade, precisaria essa afirmação sobre qualquer conjunto dessa forma. E, nesse caso, a gente precisaria substituir isso por a versão mais forte, entre aspas. Ou a gente pode descobrir que, na verdade, é, entre aspas, mais forte, ou seja, não é realmente mais forte, dá uma impressão que está falando mais coisa, porque permite ser aplicado diretamente para qualquer L, e um dos específicos valores de L seria o caso especial que a gente adicionou como axioma. Mas, talvez, a gente consiga demonstrar essa coisinha para ser um teorema, e se a gente conseguir esse como teorema a partir do nosso axioma, estamos tranquilos que não precisamos realmente mais coisas. E essa é uma das versões mais dos teoremas mais simples para conseguir a partir de um certo axioma. Ok, antes de ver o que posso fazer aqui, quero consultar, não consultar opiniões aqui, quero ver quem levantou a mão. Tinha duas pessoas na fila sobre dúvidas até agora. Gustavo? Naquele primeiro conjunto que você colocou, os inteiros maior do que menos 7, eu posso afirmar que os positivos estão contidos? Os positivos estão contidos aqui, e realmente é um conjunto habitado. Então, se esse cara realmente é bem ordenado, eu poderia realmente conseguir que aquele subconjunto dele teria um mínimo. Mas isso não seria suficiente para o meu caso, porque eu preciso, para chamar ele de bem ordenado, eu preciso verificar que todos os habitados subconjuntos dele possuem mínimo, não apenas aquele que você escolheu, nem apenas esse que eu escolhi. Mas eu posso afirmar que os positivos estão dentro desse conjunto aí. Se tua pergunta é se esse conjunto aqui é um subconjunto desse, isso. Sei lá se você vai incluir aqui o igual ou não sei. Espero que a resposta é óbvia. Menos 7, sim. Todos os inteiros positivos. Aí a ideia seria o quê? Pegar qualquer inteiro aqui. O teu objetivo seria o quê? Mostrar que esse inteiro, no caso é positivo, é maior que o menos 7. Faz sentido? Isso, certas propriedades, talvez a gente não demonstrou até o fim, mas seria um exercício simples. Por exemplo, a gente não demonstrou que entre o menos 1 e o 0 tem inteiro. Eu vou considerar isso como conhecido, não porque eu quero roubar, mas a ideia é que é um exercício bem simples para demonstrar. E se alguém não conseguir demonstrar isso, é para procurar ajuda no Zulip. Então, entre o menos 1 e o 0 não tem nenhum inteiro. Espero que quem entendeu a demonstração aqui poderia ou fornecer a mesma assim para praticar sobre isso, ou até muito melhor, aproveitar essa para conseguir isso como um simples corolário. Então, certos teoreminhas bem simples, eu vou soltar assim como coisas conhecidas, como aqui praticamente estou dizendo que para todo x positivo,
Estou dizendo que deveria ser bem simples, que o menos 7 é menor que x. Antes de me acusar de roubo aqui, faz sentido entender que essa coisa, realmente estou falando que é um simples exercício, assim a gente acompanhou tudo que temos feito até agora, isso deveria ser resolúvel, sei lá como falar, demonstrável em poucas linhas, poucos minutos, certo? A ideia é não demonstrar do nada. Eu fico insistindo isso no meu Zulip, estou vendo umas demonstrações que acabam sendo muito mais longas do que deveriam, e a ideia é realmente começar a aproveitar as coisas que a gente tem mostrado mais a mais, para ter demonstrações mais legíveis e mais curtas. Tá ok? Ok? Próxima dúvida? Não? Ficou coberta? Ok, perfeito. Vou apagar agora. Então, vou abrir uma parêntese, porque o que a gente vai fazer nesse tipo de exercícios é parecido e, às vezes, tento dar um exemplo sobre segurança de redes e de sites e tudo mais, que acaba sendo entendível, talvez acaba não, às vezes. Vou tentar, rapidinho, falar algo. A ideia é que temos um certo, vamos dizer assim, um certo sisteminha aqui que nos permite fazer certas coisas. E, tecnicamente, o que nos permite fazer é, ok, bote para mim qualquer conjunto que tem membros positivos, eu vou te permitir escolher o primeiro positivo membro dele. Só que isso não serve para cá, ou para cá, na verdade. Porque aqui pode ter que ele tem coisas negativas, eu não consigo usar o sistema assim que ele foi feito, uma certa interface aqui para usar, eu não consigo, se eu pensar que o meu conjunto seria esse, eu não consigo usar isso. A situação é bem parecida, então, com uma maneira de quebrar sistemas bem conhecida, chamada como... Na verdade, tem várias maneiras de fazer isso. Uma das mais conhecidas seria SQL Injection. Assim, só por curiosidade, quem já viu esse termo aqui? Tem bastante pessoas, mas a maioria ainda não viu e não vai precisar ver isso para entender o que estou falando. Vou dar um exemplo da vida real, onde quando era criança, eu tinha um site da banda Iron Maiden, na verdade. E nesse site, naquelas épocas não tinha Google, na verdade. E quando você tinha um certo assunto que teu site estava nesse assunto, a ideia é que você queria linkar com outros sites que tinham o mesmo assunto, outro site, aí você ia criar uma certa coisa chamada Ring, um anel de sites. E em cada um desses sites você estava prometendo que você vai ter um link para o próximo site, um link para o anterior e tudo mais. Uma ideia legalzinha na época. Aí, quando listava todos os sites lá, ele te permitia escolher o background color, que na época isso era válido, hoje em dia não é. E o background color está dizendo que você pode escolher aqui escrever uma cor. Então, se você escrever aqui um código de cor, sei lá, red nesse caso, ou você pode escrever a palavra, isso não me importa porque estou falando. E a ideia é que ele te perguntaria qual a cor que você quer, e você não poderia escrever nada aqui, certo? Ele botaria aquela coisa que eu escolhi, vamos dizer que eu escolhi red, e ele botaria aqui dentro, então... Quando ele ia listar meu site lá, ia aparecer com fonte vermelha. Nada muito impressionante. Só que eu, sendo jovem muito, eu não queria apenas uma cor lá, eu queria realmente ter um certo background. E nesse background eu queria ter uma imagem da banda e tudo mais. Então, o que eu queria é escrever background igual e aqui, sei lá, escrever um certo arquivo. E aparecer isso para destacar o meu site e tudo mais. Agora, o sistema não me permitiria isso. Mas o sistema praticamente estava dizendo aqui, me dê qualquer coisa que você quer para inserir aqui, eu vou inserir aqui. Agora, especialmente para as pessoas que nunca viram SQL Injection, seria uma ideia, na pergunta qual é a cor que você quer, o que eu precisaria responder para hackear esse sisteminha aqui e conseguir uma imagem legal no meu site. Poderia estender a pergunta para quem já viu isso, e deveria ser a resposta óbvia. A ideia é, o que você vai escolher aqui na pergunta cor? Então tem essa pergunta aqui, cor, eu posso escrever aqui, se eu escrever red aqui, por exemplo, eu vou ver essa coisa. Nada disso acontece, obviamente. Tem Lucas, só por curiosidade, Lucas, tu já viu SQL Injection ou não? Já, ok, vamos esperar um pouco, já que vou dar alguma chance a alguém que não viu isso. Não é nada difícil, galera.
pensar como quebrar essa pergunta. Agora, essa não é uma grande segurança se você adicionar uma JPG, mas se você fizer isso num banco de dados, você vai ganhar acesso nesse banco de dados, se ele permitir essas besteiras. Também a mesma pergunta, já ouviu isso? Nesse caso, inclusive estamos em tempos antes do CSS, não existe nada disso. Infelizmente está tudo misturado, o estilo aqui, a estrutura do site. Alguém vai esperar o tempo? Também, mesma pergunta, tu já viu? SQL Injection? Pouco. Ok, das pessoas que não viram SQL Injection, ninguém quer falar? Uma ideia? Sim? Isso é muito óbvio, mas colocar o endereço da imagem, só que você não tem um servidor, nada. Não, um segundo. O problema não é que onde vou colocar a imagem, aqui eu poderia botar o URL do meu servidor e tudo mais. Mas o problema é que se eu botar aqui essa coisa, a imagem, isso não vai ser um HTML válido, porque isso não é um core. Eu preciso essa coisa ser inserida dentro do código, certo? Então não posso escrever aqui um arquivo, porque o BigColor não entende de arquivos. É o background que entende de arquivos, no caso. O que eu poderia escrever aqui, então? Lucas, ele estava primeiro, sim. Você escrever a cor, fechar a tag. Ok, muito bem. Então, se eu botar aqui, vamos lá, minha resposta vai ser em qualquer cor que é essa. Então, escrever red, continue. Fechar a tag. Certo? E colocar a linha embaixo. Muito bem, não toda a linha. Cuidado. Vou escrever aqui background, depois continua. O sinal, né? Igual, aham. E vai colocar a primeira aspas e o nome do arquivo. Exatamente. E aí, cuidado, não posso escrever a última aspa, mas vamos todos pensar o que vai acontecer aqui. Se eu der essa resposta, essa vai ser inserida aqui dentro. Então, no final das contas, o que vai acabar sendo escrito aqui seria BigColor igual essas aspinhas e toda coisa que eu escrevi aqui dentro. Então, se eu copiar essa coisa, background igual babap. E esse é exatamente o motivo que o Lucas deixou as aspas aqui para fechar. E agora o que aconteceu? Eu vou ver realmente eu consegui inserir um código aqui, certo? Consegui abusar, vamos ver, esse sistema, hackear esse sistema, já que ele me permitiu. Ele falou, para qualquer string que você vai me dar, eu vou botar essa coisa aqui. Agora, se você entender como isso funciona, é fácil, relativamente, pelo menos, pensar nessa coisa, ok? Entendemos o que aconteceu aqui? Espero que sim, ok? Isaac? Mas, para ser chato, isso não seria um HTML injection, não? Essa coisa que estou falando é um certo tipo de injection. Tem várias vezes. O que eu falei, isso não tem nada a ver com SQL, ok? Quase nada, na verdade, porque provavelmente essa informação já estava inserida num banco de dados. Mas isso não seria uma SQL injection. Essa é uma ideia, a mesma ideia podemos aplicar na SQL, onde alguém vai, por exemplo, perguntar: quero selecionar todos os usuários que têm esse username e essa senha. E dentro da senha você vai fechar as aspas, você vai falar ou 1 igual a 1, uma coisa assim. Então, nesse caso, você vai realmente ter matches no database e você vai entrar. Qual maneira de evitar essas coisas? Só para fechar essa parêntese auxiliar, você não vai permitir esse tipo de coisas aqui, certo? Você vai escapar, o teu sistema vai escapar dessas coisas, então forma que isso ia acabar sendo algo desse tipo aqui, ia ser apenas um erro, ou ia até melhor validar essa resposta, falar que essa coisa não é uma cor, ok? Agora, tudo isso tem algo muito a ver com nossa ideia de como usar o PBO tradicional para conseguir esse PBO, e a mesma ideia aplica como usar vários princípios de indução para conseguir mais princípios de indução. Então, a ideia seria hackear o sistema aqui para nos permitir... o usuário talvez pense que eu vou dar realmente um certo conjunto de inteiros positivos, eu posso hackear isso, dar um outro conjunto, e a pergunta é como que eu poderia fazer isso. Então aqui, umas coisas para ver nesse tipo de hackeamento, não sei quantas ou quais a gente vai ver juntos, mas eu vou deixar todos para vocês pensar. O primeiro seria um PBO shiftado, que seria exatamente isso. Quero demonstrar que qualquer... se eu tenho L inteiro, qualquer conjunto dessa forma é bem ordenado. É bem ordenado. Agora,
Vamos dar um exemplo super simples. Se eu sei que qualquer conjunto dessa forma aqui é bem ordenado, vamos supor que eu consegui isso. E meu desafio é demonstrar que qualquer conjunto dessa forma aqui é bem ordenado. Então vamos dizer que é conhecido, demonstrado já, que para todo ele inteiro, essa coisa. Meu alvo é demonstrar que para todo ele inteiro, essa coisa. Então, se eu pensar de uma maneira leiga, como o usuário que ia botar lá a cor do site, eu vou falar, ok, seja ele inteiro. Ok, qual é o meu alvo? Alguém? O conjunto de outros inteiros maiores que ele é bem ordenado. E agora eu vou falar, ok, não posso usar essa coisa que eu sei, porque ele fala o maior igual de ele é bem ordenado. Mas aqui eu preciso observar que, na verdade, o que eu sei me permite usar qualquer coisa como cor, certo? Para qualquer inteiro eu sei disso. Então aqui seria só escolher o inteiro certo, que não vai ser o L. Se eu escolher o L, realmente não vou ganhar essa coisa, vou ganhar essa coisa que é outro conjunto. Qual seria o L certo para usar aqui? Vamos falar que o nome desse de lemazinho aqui é o Elisão. Então, como que eu vou ganhar esse meu alvo aqui? Como que eu vou ganhar isso? L mais 1 é um inteiro. Eu quero uma resposta um pouco melhor formulada. Na verdade, acho que numa pergunta que fiz 2 perguntas atrás, essa seria a resposta certa. Mas agora, minha pergunta atual era como que eu vou conseguir esse alvo? A resposta era praticamente isso. Aplica Elisão em L mais 1. Eu vou aplicar eu quero, a partir do L, certo, tenho isso, certo. Então, se eu aplicar essa coisa que tenho no inteiro, qual inteiro? L mais 1. Isso vai me dar o quê? Que o Z maior ou igual de L mais 1 é bem ordenado. E agora é só demonstrar ou consultar meus exercícios para falar que esse conjunto é esse conjunto. Entendemos o que aconteceu aqui? Quem está na dúvida? Porque isso vai ser o exemplo mais simples sobre o que está acontecendo. Ok? Certo. Alguma parte específica ou tudo? Vou explicar mais uma vez, mas vai ser um pouco mais rápido dessa vez. A ideia é que eu já sei que qualquer subconjunto de inteiros a partir de um certo L é bem ordenado. Então não era tudo. Como assim? Ok, quero demonstrar. Eu já sei que para todo L, essa coisa aqui é bem ordenada. Ok, agora, meu objetivo é demonstrar outro teorema que está dizendo que para todo L, esse conjunto aqui é bem ordenado. Não é o mesmo. Então eu posso falar que é a mesma coisa, ok? Mas eu posso aproveitar isso, que para qualquer inteiro está me dando uma certa informação, para selecionar meu inteiro numa certa forma. Aqui a forma certa seria para meu dado L pegar o L mais 1, para conseguir que esse cara é um bem ordenado. Então aqui a ideia é a seguinte: me deu o L, meu desafio é mostrar que esse carinha aqui é bem ordenado. Eu vou falar, ok, mas na verdade esse carinha aqui é esse carinha aqui. E agora é muito claro como que eu posso usar a coisa que eu sei. Para qual inteiro eu preciso botar aqui como entrada nessa coisa para conseguir que esse cara é bem ordenado. Se eu quero falar que todos os inteiros a partir do L são maiores que ele são bem ordenados, certo? Dos conjuntos dessa forma, eu posso usar o fato que eu sei que para qualquer L, todos os inteiros a partir do L, não maiores que ele, sem isso. Basta só puxar, shiftar um pouco L, mais uma posição para lá. Ok? Sim? Então só o fato de você ter botado esse L mais 1, você já satisfez a condição. Um segundo. Essa coisa aqui precisa ser verificada, mostrada, eu deixo isso para vocês. Podemos considerar que é tão fácil que eu vou conseguir demonstrar e eu espero que vai ser dessa maneira, mas
toda essa argumentação depende nessa coisa, certo? Então, aqui a partir... O que significaria, então, que esses dois conjuntos são iguais? Significa que para todo x, pertencer numa coisa é equivalente a pertencer na outra. Ok? Deixo isso como exercício super trivial. Ok? A observação é que se um inteiro é maior que o L, então ele é maior ou igual ao L mais 1 e vice-versa. Preciso vice-versa para ter igualdade aqui. Ok? Foi entendido isso? Ok, então essa, como falei, que a gente vai ver junto, vai ser a mais simples de todas. Agora uma pergunta seria... na verdade, o próximo que é mais legal seria essa coisa aqui. Se eu quero demonstrar, como que eu vou demonstrar essa coisa que eu falei? Vamos supor que eu já tenho. Quero demonstrar, então, que para qualquer L, os inteiros a partir do L é um conjunto bem ordenado. Ok? Isso é que eu chamei shifted. Alguém perguntou o que seria esse shifted. Eu não tenho uma palavra boa em português sobre o shifted. Shiftar seria mais ou menos empurrar ou puxar todo mundo sem esticar ou sem... Deslocar. Talvez deslocar. Ok. Por que isso parece ser isso? Porque o PBO está dizendo uma coisa sobre os positivos. Você pode visualizar isso assim ou assim. Então, na verdade, eu quero pegar toda essa informação sobre os positivos e meio transportar para cá ou para cá. Porque parece que faz sentido fazer isso. Então, seria a ideia de demonstrar essas coisas, e isso vai nos permitir solicitar certos primeiros membros de vários conjuntos assim que a gente sabe que são habitados, sem necessariamente ser o conjunto de todos os inteiros, um subconjunto deles. Tem um subconjunto de inteiros, todos são maiores ou iguais de 3. Eu sei que tem um menor membro, certo? Faz sentido? Ok, vocês não estão passando muita confiança para mim, que estão entendendo mesmo o que estou falando sobre isso. Seria bom ver essas demonstrações. Tá, vou rascunhar aqui, sem demonstrar, quero ver os detalhes, deixar os detalhes para vocês. Mas eu sei que qualquer subconjunto de inteiros positivos possui mínimo. É como que eu vou falar que qualquer subconjunto de inteiros a partir do menos 3 possui mínimo. Então eu tenho o A, que vamos dizer que é um subconjunto de todos os inteiros maiores ou iguais de menos 3. Como que eu vou argumentar que o A é bem ordenado? Desculpa, como que eu vou argumentar que o A tem mínimo? O A é um subconjunto desse cara. Quero saber por quê. E habitado, certo? Eu não falei isso nenhuma vez. Todas as vezes que eu falei aqui de subconjuntos, sempre eram habitados, certo? Se nem é habitado, com certeza não possui mínimo. Então, o A é um habitado subconjunto desse cara aqui. O que me deu o direito de falar, me deu o primeiro membro do A, o menor membro do A. Porque tem um ponto de início, não quer dizer? Como? Tem um ponto de início, não sei. Não faz sentido permitir esse tipo de argumentação. No mesmo sentido, você poderia falar é porque ele tem um mínimo. A pergunta é por que ele tem um mínimo. E a resposta precisa citar os axiomas ou os teoremas que temos usado. Sim, Eduarda? Se A está contido nesse conjunto, então todo x que pertence a também pertence a esse conjunto. E como a gente sabe que esse conjunto tem um mínimo, pelo que a gente acabou de escrever ali, que se é maior ou igual a alguma coisa, então não tem mínimo? Não, você não está falando aqui, eu acabei de escrever aqui? Não, mas agora, tudo que eu escrevi aqui estava baseado na ideia que eu sei sobre essa coisa. Então a pergunta agora, a gente quer demonstrar essa coisa que baseei toda essa coisa que eu falei aqui. Então a pergunta é como que eu sei que qualquer desses caras aqui vai ser bem sim, Zag? A gente já sabe que o Z maior que 0, ele é bem ordenado. Isso é o que o axioma está dizendo, ok? Aí a gente consegue, da mesma fórmula que a gente tem, juntar esse conjunto para ele caber nesse Z maior igual a menos 3. Muito bem, um segundo. Ele não pode falar, olha, eu vou usar a PBO para solicitar o menor membro de A diretamente,
Por que o A não é feito por inteiros positivos? Ele é feito por inteiros maiores ou iguais de menos 3, não maiores ou iguais do 1, que são os positivos. Então, se ele tentar usar o PBO na maneira tradicional, sem hackear o sistema, ele não vai conseguir solicitar o menor de A. Mas o Isaac aqui está dizendo, eu posso ver um certo outro conjunto, o A shiftado por 4 nesse caso, certo? Então, que tal considerar esse conjuntinho aqui? Qual seria esse conjunto aqui? Alguém pode imaginar? Vai acabar sendo isso, certo? Mas, para qualquer A, qual seria essa definição que eu quero escrever aqui? É a segunda confusão sobre os lados que a gente escreve conjuntos. Eu não vou brigar muito porque não estudamos muito essa anotação. Aqui seria todos os x mais 4, tais que, ou até melhor, o azinhos mais 4, tais que o azinho pertence ao A. Certo? Então, se teu conjunto foi o menos 2, o 1 e todos esses caras a partir do 4, o A mais 4 vai ser quem? Vai ser o 2, certo? O 5 e todos os caras a partir do 8. Faz sentido o que eu estou fazendo? Então, nesse caso, a gente usaria o conjunto dos positivos menos 2? Não, nesse caso a gente fala, olha, peraí, o A é um subconjunto desse cara, logo o A mais 4 é um subconjunto desse cara. Agora, sendo um subconjunto desse cara, eu consigo fazer o quê? Como? O axioma para solicitar o menor membro desse cara aqui. Eu terminei? O que eu preciso fazer ainda? Meu objetivo é achar o menor membro do A. Certo? O quê? Mostrar que A mais 4 é habitado. Um segundo. Sim, para usar isso eu vou precisar que esse cara é habitado. Agora a ideia é que isso deveria ser fácil. Se o A é habitado, somando mais 4 todo mundo ia ser habitado. Sim, não, significaria que você pegou um inteiro, somou 4 e ele sumiu. Certo? Faz sentido isso? Mas poderia ser que essa operação, o mais para esse conjunto não fosse fechado. Não sei. Mas um segundo, cuidado. O conjunto não ficou o mesmo. Não é questão que eu peguei um cara, eu estou vendo se o mais 4 ainda está dentro. Eu peguei o próprio conjunto e somei 4 em todo mundo. Não estou pegando membros para somar para ver se vai continuar dentro ou sair e tudo mais. Pense que o A foi esse conjunto que eu marquei aqui. Vamos pegar esses membros. O A é os caras laranja, certo? Todo mundo aqui, todos esses caras aqui é o A. O A é o laranja. Okay? O A mais 4 vai ser o azul, certo? O primeiro membro vai ser esse cara aqui. Por quê? Porque ele é o menos 2 mais 4. O segundo membro dele vai ser onde que o 1 mais 4 que vai ser esse cara aqui. O 8 vai ser aqui, também, e todo esse mundo vai estar azul também. Faz sentido? Ok, então, se eu quero achar o menor membro do A, eu não posso diretamente, mas posso fazer o quê? Soma 4 para todo mundo no A, e agora tem o quê? Tem um subconjunto dos inteiros positivos. E agora eu vou solicitar o menor membro desse cara aqui. Mas eu não terminei ainda. O que eu preciso fazer? Pois é, nesse caso, o menor, se foi aquele mesmo, o menor membro do meu carinha aqui seria o 2, certo? Mas não faz sentido falar que o 2 é o menor membro do A, inclusive o 2 talvez nem pertence no A, não sei. Mas o que eu sei, que o 2 menos 4 vai ser o menor membro de A. Vamos ver. Sim, Matias? Eu não sei se estou conseguindo acompanhar direito. Ok? Mas por que motivo o senhor preferiu, primeiramente, esse A mais 4 ele é um conjunto, não é uma operação... Sim, um segundo. Essa coisa, se eu pensar que esse mais seria o mais que conhecemos, seria um pera, aqui estou somando um conjunto inteiro, não faz sentido nenhum. Por isso estou definindo o que significa isso, certo? Então, o A mais 4 seria a ideia de aplicar o mais 4 em todos os membros de A. Está empurrado todo mundo 4 para frente. E o que você conseguiu? Que agora todo esse conjunto virou um subconjunto de inteiros. Isso significa o quê? Que você sabe agora ver quem desses caras é o menor. Sim. Agora, selecionar esse cara, você precisa trazer ele de volta menos 4 para trás, para saber qual vai ser o menor membro original do A. Então, aí é que está.
relação entre o A mais 4 ter um valor mínimo e o A ter um valor mínimo. Tipo, quer dizer, a relação eu consigo ver. A questão é, não sei como que eu poderia provar isso. Ok, demonstrar. Ok, Desculpa. bem, sim, aqui seria mais um teoreminha assim, bem simples para ver. Uma ideia de... Porque, um segundo, toda essa coisa que eu falei acaba sendo, dependendo da informação, que o menor de A é igual, ou alguém pode me ajudar aqui? O menor de A mais 4 menos 4, ok? Então, isso realmente acabaria verificar uma coisa para ver, mas isso vai acabar sendo uma ou duas linhas a partir das dos teoremas que a gente já tem as propriedades de inteiros. Espero que pelo menos dá para entender que isso funciona. E agora, essa coisa podemos deixar como detalhe. Faz sentido isso ou não? Sim, João. Maior ou igual é só... Aqui? Faz maior ou igual a menos 3. Maior ou igual. Sim. Se fosse aqui maior, eu precisaria shiftar por outro número. Qual seria esse número? O 3, porque eu gostaria de shiftar isso para virar esse carinha, que seria o conjunto dos inteiros positivos. Ok? Sim, Isaac. Nessa de a gente somar mais 4 nesse conjunto e depois voltar para dizer, o mínimo de A vai ser o mínimo desse conjunto shiftado Menos 4. Mas se eu já sei que o A mais 4 é esse conjunto dos positivos, Certo? por que eu tenho que fazer esse cálculo de novo e eu só posso dizer mínimo de A não? Tipo, eu já sei que ele é esse conjunto dos positivos. Sim, mas nesse caso você tem nas suas mãos o menor cara azul. Mas teu objetivo desde o início foi achar o menor cara laranja. Então, para conseguir enxergar quem é o menor, você shiftou todo mundo para cá até todo mundo ficar positivo. E você fala, ok, agora vou ver, mas todo mundo agora é azul, certo? No meu exemplo, inclusive, o 2 não faz parte do conjunto A. E você conseguiu o 2 aqui. Você precisa fazer essa coisa menos 4 para enxergar quem é o menor dos laranjas. Se você ficar com o 2 na mão, o 2 nem pertence no A, com certeza não é. O 2 não faz parte do A no meu exemplo aqui. O 2 pertence no A mais 4, ainda mais o 2 é o menor membro dele. Mas tendo nas minhas mãos o menor membro do A mais 4, se eu quero enxergar quem é o menor do A, eu preciso subtrair 4 dele. Faz sentido isso? Porque eu ainda não percebi a necessidade de eu ter que recalcular esse shift. Se eu tenho a ideia de que eu consigo shiftar lá para frente e ele vai ser um subconjunto dos positivos, então se eu sei que eu já consigo fazer isso, eu já pego o mínimo desse próprio conjunto. Eu não preciso subtrair mais nada. Um segundo, como que você vai conseguir o mínimo do A? É isso que eu não entendi. Se eu conseguir que esse A é subconjunto desse Z maior... Vamos ver aqui como estava todo esse tempo. Maior ou igual de menos 3. Aí eu consigo shiftar esse conjunto da direita do Z aí. Ou seja, você vai definir isso, como a gente fez, certo? Aí eu consigo enxergar que lá na frente ele vai sim ser um subconjunto. Sim. A partir disso, você tem o direito de falar seja... X menor que A. O mínimo de A. Porque eu sei que eu consigo shiftar lá na frente, não preciso nem... Não, um segundo. Porque para você ter o direito de falar isso aqui, você precisaria saber que o A é um subconjunto dos inteiros positivos. Mas ele não é. Aí toda essa ideia que você tem no teu coração, que está falando óbvia, é porque no teu coração você está fazendo esse mais menos 4, meio, talvez, subconscientemente. Certo? A partir disso, você tem nas mãos... Isso você não pode fazer, certo? Aí você pode solicitar o menor de A mais 4. Só que o M agora não serve para ser o menor de A. Só subtrai do shift. Aí você queria um logo, e agora faz sentido pensar se isso é justo ou não. Logo, o M menos 4 é o mínimo de A. Faz sentido? Sim, Danilo. Eu sei que isso aqui tá meio loucura para mim, então deixa eu ver se eu consigo me explicar com minhas palavras, para ver se eu entendi. Vamos todos prestar atenção aqui para ver se Danilo entendeu. Ok, então eu tenho o A, que é subconjunto dos inteiros Doidos? doidos, que começa no negativo, né, no menos 3. Aí, no caso, você está somando esse mais 4 em cada elemento para shiftar ele para o pós, já que eu tenho esse axioma de que o pós é bem ordenado. E quando a contida do pós, eu consigo
puxar esse mínimo com base no axioma. Para não falar puxar, porque estou falando empurrar, puxar, solicitar, vamos dizer assim. Aham. Esse mínimo. Aham. Aí eu descobri esse mínimo, aí depois eu volto para o original, né? Eu shifto de novo para devolver ele. Exatamente. E aí eu consegui achar esse mínimo e é isso. Eu fui convencido que Danilo entendeu, mas não sei se... Eu não sei se eu entendi. Isso é um sinal ruim. Matias, sim. Eu ainda estou sem conseguir conceber por que a parte central do nosso do teorema, que é o mínimo de A é igual ao mínimo de A mais 4 menos 4, pelo menos na minha visão, é a parte central do teorema, é o que faz tudo isso ser possível, faz a gente conseguir shiftar o negócio verdadeiramente. Por que isso é um teorema facilmente provável que eu não consigo nem conceber como é que faz? Um segundo, ok, um segundo. Primeiramente, uma coisa, porque aqui estou usando uma notação que a gente não viu ainda, ok? Mas espero que vocês vão conseguir entender o que está escrito aqui. A gente já viu que essa coisa aqui, que raça de proposição é? Uma conjunção, muito bem. Agora, essa coisa aqui é muito mais complicada para pensar que o que seria. Mas espero que não é tão difícil. O que está afirmando aqui? Calma aí, porque me parece meio chute. Não faço ideia nenhuma se vai ser equivalência, mas tu conseguiu enxergar tudo isso aqui como equivalência? Não sei aqui. Qual seria a equivalência aqui? A equivalência entre a conjunção do lado esquerdo e do lado direito. Não, nem essa coisa é uma conjunção, nem essa coisa é uma conjunção. Certo? Essa coisa sozinha, o problema é que essa coisa sozinha não significa nada, certo? Porque o min não foi uma coisa que recebe algo, retorna algo. Mas toda essa afirmação aqui faz sentido entender de uma certa maneira. A ideia é que o que essa coisa está afirmando? Tudo isso é igual a alguém. Tudo Isso é igual a uma variável. Ok, um segundo. Então, qual seria a raça dessa coisa? Não, qual a raça da prop? É uma prop, certo? Ainda que não conjunção. Não. Estava conjunção aqui, certo? Porque aqui, isso está dizendo o quê? Como vou ler isso? O x é um mínimo de A, certo? Eu tenho acesso no x e no A aqui. Aqui tenho apenas dois conjuntos, o A e o B. O que significaria que o min de A é igual ao min de B? Qual é o x? Tem x aqui. Boa tentativa, mas não. É outro escopo, aqui é outro escopo. Aqui as únicas coisas que eu tenho é o A set de inteiros e o B também. Não, um segundo. Isso não tem nada a ver com subconjuntos. Eu estou afirmando uma coisa sobre menor membro de A ser o mesmo do menor membro de B. Essa afirmação deveria ser que um é subconjunto e outro. O que você falou acaba sendo que são os mesmos conjuntos. Mas não é a mesma coisa. Dois conjuntos podem ter o mesmo menor sem ser iguais. Sim? Um segundo. Como? Uma o quê? Não. Eu queria haver raças aí, sim. Conjunção não é. Uma igualdade. Não, ela parece ser. O quê? Não existe essa raça. Calma, isso não é um assignment, cuidado. Isso é uma igualdade que está mentindo, mas não é que está mentindo porque ela é um assignment, na verdade, igualdade. Vamos lá, até para Matias que está meio confuso como demonstrar isso. Se você quer demonstrar que o menor membro de A vai ser o menor membro do B, o que parece sensato fazer? Se você quer demonstrar que dois conjuntos têm o mesmo menor membro, é essa coisa. O mínimo de A é o mínimo de B. O que faz sentido traduzir isso? Pegar o mínimo de um e o mínimo do outro e achar que eles são iguais. Tem que os dois têm mínimo. E... Tem uma implicação? Já tem uma coisa lá que os dois precisam ter o mínimo. Ninguém consegue ver qual raça aqui? Não tem poucas raças, talvez até chutando para acertar. Tem umas. Não, eu quero chutar, estou brincando. Não consigo ver. Um problema foi o que o João tentou falar lá. Ele falou algo sobre esse x, mas não tem x aqui. Não pode citar o x. Então, toda essa afirmação aqui acaba sendo a afirmação que um certo x existe que serve para ser o x de João. Existe o X. Ok, então a raça é? Essencial, sim. Existe um carinha x. Pertence a A e a B. Tá o quê? Pertence a A e a B. Um segundo.
não queremos abrir do nada uma definição aqui que vai acabar sendo 3 páginas. Eu vou usar as coisas que eu já sei. Existe um x, está o quê? O x é o mínimo de A e o x é o mínimo de B. Ok? E não preciso escrever nada mais. Faz sentido isso? Se eu quero demonstrar que o A e o B têm o mesmo mínimo, isso significa que existe um cara que ele é o menor de A e o mesmo cara. Cuidado, não tem 2 existenciais aqui, essa não é uma conjunção, é uma existencial, certo? Existe um x que ele é o mínimo de A e o mesmo x é o mínimo de B. Ok? E a partir disso vai ser realmente trivial demonstrar isso. Ok? Outra pergunta? Ok. Então, uma ideia seria verificar os detalhes das versões alternativas de PBO e de indução. A indução que a gente viu até agora teve a seguinte forma, que se eu sei que o 1 é legal, e eu sei que para todo K positivo, se o K é legal, então o K mais 1 é legal, eu posso inferir o que é? Que todo X positivo é legal. E a gente viu isso, isso seria a maneira onde o φ é um predicado aqui, ou seja, a gente está visualizando o φ para ser uma coisa de tipo int para prop, mas vamos visualizar isso em conjuntos. Se eu tenho então um conjunto aqui, vamos lembrar isso, e se eu sei que o 1 faz parte do conjunto, e também eu sei que o conjunto é mais 1 fechado, o que eu posso inferir? Todos os positivos fazem parte do P, e isso seria escrito assim. Ok? Faz sentido? Para todos? Ok. E tanto essa quanto essa, espero que entendamos que essas duas coisas estão dizendo a mesma coisa, só que é uma escrita diferente. A gente já viu isso quando identificamos a ideia de pos como predicado ou pos como conjunto. Então, aqui é a mesma coisa. Se você visualizar como predicado, você vai escrever assim. Se você visualizar como conjunto, vai ser assim. Então, a equivalência entre as duas coisas é trivial. Mas faz sentido pensar que, olha, por que o 1 tem algo especial? Talvez vocês já encontraram essa metáfora de domino. A ideia é que se você botar todos os inteiros positivos aqui, 1, 2, 3, e você garantir que o 1 vai cair, e também garantir que qualquer cara que vai cair aqui vai empurrar o próximo também, todo o dominó vai cair. É uma metáfora bem simples e bem boba sobre indução. Mas o 1 não faz sentido ser nada especial aqui. Parece ser muito razoável que, olha, se o 8 faz parte do P, e o que mais? E o P, a mesma coisa aqui, é mais 1 fechado. Então, o que eu poderia inferir a partir disso? Então, realmente, não só vai ser todos os positivos, necessariamente parte do 8, do P, porque talvez o 7 não faz parte. Ok? Todos os, exatamente, maior ou iguais de 8, fazem parte do P. E por aí vai. Então, agora aparece novamente que tem um princípio de indução, que nem demonstrei ainda, porque, na verdade, até agora, talvez alguém poderia falar, ei, precisamos dessa coisa como novo axioma, o princípio da indução. Vamos demonstrar isso agora, mas antes de fazer isso, eu espero que é meio óbvio, talvez, como que poderia, se eu tenho essa coisa, tanto essa quanto essa, como poderia ganhar isso de graça? A ideia não é tão diferente do que a gente acabou de fazer, é apenas a mesma ideia. Supor o lado esquerdo? Como? Supor o lado esquerdo da implicação? Não entendi. Qual é o lado esquerdo? 1 pertence a P e P mais 1 fechado. P mais Certo. Tu está vendo isso como se fosse uma aplicação. Ok. Certo. Vamos supor, então, que temos que o 8 está no P. Quando a gente está escrevendo isso, na verdade, não precisa supor nada. A ideia é que, a partir dessas duas coisas nos teus dados, você consegue inferir isso. Então, essas coisas você considera que já estão nos teus dados. A pergunta é como que você vai inferir isso. aplica a implicação a esses dois dados. Como? Aplica a implicação total, que é
Um segundo, a pergunta é se eu consigo inferir isso, certo? Me parece que você quer aplicar essa coisa que eu realmente estou duvidando se faz sentido aplicar ou não. A ideia é que eu tenho essa, eu quero abusar essa para conseguir essa. Então, nos meus dados, eu tenho um certo conjunto P, que eu sei que o 8 está nele, eu sei que ele é mais um fechado. Eu quero inferir que a partir de 8 todos estão dentro. A pergunta é como vou fazer isso? Como? Ok, tenho novamente uma ideia sobre o shiftamento e aqui é a mesma coisa. Então, se eu quero visualizar, por exemplo, com predicados aqui, eu sei que o 8 é legal no caso, certo? Eu sei que qualquer legal garanta que o próximo vai ser legal. Quero demonstrar que todos os caras a partir do 8 são legais. Uma metáfora agora mais alinhada com a pandemia, em vez de domínio, você pode pensar que são todos os caras lá, e se um cara ficar contaminado, o cara que está na frente dele vai ser contaminado, vai espirrar não sei o quê. Então a ideia aqui é que tem uma coleção de conjuntos, eu não sei sobre o resto, mas eu sei que o 8 é contaminado, ok? Eu sei que para cada K maior ou igual de 8, se o K é contaminado, o K mais 1 vai ser contaminado também. E o que eu quero demonstrar é que todos os carinhas a partir do 8 vão ser contaminados. Todos os X maior ou igual de 8 vão ser contaminados. Como vou fazer isso? No exemplo primeiro ali, o senhor está considerando que P é um conjunto... Um segundo, vamos ficar aqui. Vamos voltar isso daqui a pouco. Ok? Aqui a afirmação é que eu sei que o 8 é legal, ok? Eu sei que a partir de 8 qualquer cara legal garante que o próximo dele é legal também. Eu quero demonstrar que todos os caras a partir de 8 são legais. Faz sentido ter isso como um princípio, mas não queremos ele como princípio, queremos uma consequência desse cara aqui. Sim? Eu não entendi direito a pergunta. Você quer que a gente explique como chega a parte de baixo do... Um segundo, ok. Aí. Ok, um segundo. Tem bastante confusão aqui. Seria legal tentar retirar. Eu estou trabalhando com a hipótese aqui que aceitamos essa coisa. Eu estou devendo ainda demonstrar isso. Mas vamos supor que temos uma técnica que está dizendo, olha, se você quer demonstrar que todos os caras positivos têm uma propriedade, basta mostrar que um tem a propriedade e basta mostrar toda essa coisa também, eu te garanto que todo mundo positivo vai ter essa propriedade. Agora, eu quero demonstrar que todos os caras a partir do 8 são legais. Eu não posso falar, olha, eu vou demonstrar que 8 é legal e essa coisa, vou garantir isso, porque estou inventando um novo princípio que não tenho. O princípio que eu tenho está falando, você precisa mostrar que o 1 tem uma certa propriedade, e todos os positivos satisfazem essa coisa, cada um se tem a propriedade, o próximo também tem a propriedade. E eu vou te permitir, se você conseguir essas coisas, que todos os positivos têm essa propriedade. Só que o ser legal que eu quero aqui não serve aqui para eu conseguir demonstrar isso. Eu gostaria de falar dois passos, vou demonstrar que o 8 é legal, e depois vou demonstrar o que é que para todo K maior ou igual de 8, se o K é legal, então o K mais 1 é legal. Eu gostaria que essas duas coisas sejam suficientes para concluir. Todo X maior ou igual de 8 é legal. Mas nada me permite, a partir dessas duas, conseguir isso. Por quê? Porque a única maneira que eu tenho lá fala o seguinte, você precisa mostrar que o 1 tem uma certa propriedade, é mostrar que qualquer positivo, se tem a mesma propriedade e o próximo tem a mesma propriedade, eu vou te permitir concluir que qualquer positivo tem a... Então, não consigo usar isso assim diretamente, preciso fazer um certo hackeamento aqui. Que Val? Se você subtrair 7 de 8. Não de 8 exatamente. Então... Você vai poder
ele mostrar que ele é igual a 1, shifta menos 7, aí você mostra que ele é igual a 1. Ok. E aí depois você shifta mais 8 de novo, e aí mostra que as duas coisas equivalem. Então, considere... vamos definir um novo predicado sobre qualquer x, na verdade, para significar o que é que o x menos 8 é legal. É isso que tu falou? Ou foi menos 7? Por quê? Ok? Não, no caso eu falei menos 7, que era especificamente por causa do 8. Como? Eu falei menos 7 porque era especificamente em relação ao 8. Sim, mas é essa que eu quero usar aqui, sobre o menos... Essa coisa aqui. Então, eu estou definindo um cara para ter uma propriedade legal, que eu estou gostando, chamado psi. O que significa que um cara tem propriedade psi? Significa que esse carinha menos 7 é legal. Ok? Então, agora, se eu demonstrar que o 1 tem a propriedade psi, é se eu demonstrar também que para todo K positivo, se o K tem a propriedade psi, então o K mais 1 tem a propriedade psi. O que essa coisa que eu tenho vai me permitir concluir? Que todo... Talvez a gente errou, é fácil errar aqui, vamos ver. 7 mais 1. Para... Eu olhei zero. Um segundo, não entendi nada aqui. Porque para qualquer K maior do que 0... Espera aí, me deixa copiar só essa coisa lá. Para todo x maior que 0. Ok? Psi de x. Ok? Sim, tem boas brigas aqui, talvez eu errei em algum conta. Sim, Isaac? X mais 7, provavelmente. Isaac era a mesma coisa? Não. Não seria... Né, por que é φ de 1? E por que não é... Tipo, esse x mais 7 é legal? Ah, não. Deixa pra lá. Deixa para lá, porque não entendi nada. Realmente deixa para lá? Ok, vou fazer isso. Então vamos lá. Quero demonstrar, na verdade, que todos os casos a partir de 8 são legais. Vou falar, ok, vou chamar de, não sei, bonitos um cara se o mais 7 desse cara é legal. Ok? Eu vou observar primeiramente que o 1 é bonito. O que significa que o 1 é bonito? Que o 8 é legal. Ok? Beleza. Eu vou demonstrar que para cota positivo, se esse cara é bonito, o próximo é bonito. O que significa isso? Exatamente essa coisa. Logo, eu vou inferir que todos os positivos são bonitos. Então, o 1 é bonito, o 2 é bonito, o 3 é bonito. O que significa que o 1 é bonito? Que o 8 é legal. O que significa que o 2 é bonito? Que o 9 é legal. Então, efetivamente, aqui eu demonstrei que todos os casos a partir do 8 são legais. Ok? Faz sentido isso? Sim, Lucas. Teria como fazer da mesma forma, só que usando para todo, no caso, para todo x maior do que 8 menos 1. Não, eu entendi. Tu está sugerindo alterar algo aqui ou aqui? Ali embaixo. Aqui? Exatamente, isso. Você não está tentando provar isso aí? Uhum. Para usar aquele termo de cima que já é conhecido, você poderia só tirar o maior igual, deixar só o maior e diminuir Maior 7? embaixo. Sim, obrigado. Aqui eu misturei duas coisas. Seria melhor ficar sempre usando o maior igual. Será que eu misturei as duas coisas? Não, mas no caso, ali embaixo mesmo, onde você quer provar. Aqui? Isso, você retiraria o Não. maior igual, Não. só maior. Não. Tá, um segundo. Então, esse é um entendido bem comum e isso costuma ser um exercício que eu boto para vocês. Agora, Lucas se perguntou, ele é comum cair nessa pegadinha. Ele está falando deixar isso aqui apagar isso, entendi bem? E, no caso, subtrair menos Onde subtrair menos 1? 1. Do 8. Ser maior que 7? Isso. Mas, então, nada mudou aqui, né? Então, se é isso, está de boas. O que você já conhece. Sim. E aqui também, então, no caso, deveria fazer a mesma coisa, por que não? Então, essa coisa não é ruim, está certa. É isso que está falando? Isso. Ok, mas é uma pergunta que faz sentido se perguntar até nessa forma que é tradicional, vamos dizer assim. E o erro comum é pensar o seguinte, olha, eu demonstrei que o 1 é legal, eu demonstrei toda essa coisa aqui, então, aqui, eu não preciso me preocupar para todos os caras... Vamos usar assim, todo mundo. Ok, essa é a tradicional, certo? Ok. Então, uma opinião bem comum aqui, um erro comum, é dizer o seguinte, quando eu demonstrar sobre indução, eu verifiquei se é baratamento 1,
Então, nessa parte que eu preciso demonstrar isso, eu não vou querer incluir o 1, posso começar a partir do 2, já que o 1 foi verificado na primeira parte da minha demonstração. E a partir dessas duas coisas eu quero realmente demonstrar isso. A ideia é que o 1 aqui eu vou já ganhar a partir dessa propriedade, e o 2, a partir do 2 eu vou ganhar sobre todos esses caras aqui. A pergunta é por que isso está errado? Porque você precisaria que o 1 implica no 2 também. Ok, isso foi... Tem um para falar, o 1 implica 2, mas você entendia o que eu queria falar. Seria a mesma coisa, para voltar na ideia do dominó, você garanta que 1 vai cair, certo? Mas talvez o 1 ficou bem distante dos outros. Então, se você garantir que a partir do 2, cada um que cai empurra o próximo, mesmo se você garantir que 1 vai cair, ninguém mais vai cair. Okay? Então, aqui realmente não podemos pular isso. Precisamos o 1, porque como que eu vou ganhar o 2? Vou usar o 1 como argumento toda essa coisa aqui. Isso vai me dar o quê? Que o φ de 1 implica φ de 2. Certo? E agora já sei o φ de 1, então vou aplicar isso no φ de 1 e vou ganhar o φ de 2. Ok? Agora que tenho o φ de 2, como vou ganhar o φ de 3? Vou falar, ok, vou usar toda essa coisa aqui para qual K? Para qual K? O 2, certo? Então eu vou ganhar essa implicação. Essa implicação aqui, φ de 2 implica φ de 3, mas eu já tenho φ de 2, então eu posso inferir φ de 3 e por aí vai, certo? Espero que isso faz sentido. Eu não quero ficar muito na indução, como falei nessa unidade, a gente vai fazer umas demonstraçõezinhas com indução. Uma coisa que eu quero mais fazer agora seria demonstrar o princípio da indução, ou pelo menos dar um rascunho da demonstração. Eu gosto de deixar os detalhes para vocês. Eu quero ver esses detalhes discutidos nos Willips, se não são óbvios. E a ideia aqui é bem simples. Eu quero demonstrar o princípio da indução. No final das contas, o que eu preciso demonstrar é que para cada conjunto, se eu tenho P um conjunto de inteiros, e se eu sei essas duas coisas que a gente viu, que o 1 está no P, e para todo... Vou escrever assim, o P é mais um fechado. O que eu quero demonstrar? Ok. Todos os inteiros positivos estão dentro do P. Ok. Como que eu vou usar o princípio da boa ordem? Quero demonstrar que todos os inteiros positivos... Eu vou falar, como falei, um rascunho da demonstração. A ideia é bem simples. Quero argumentar que todos os positivos estão dentro do P. Vou falar, ok, vamos supor que algum dos positivos escapou do P. Vamos dizer que o P' são todos os xijinhos positivos, tais que escaparam do P. Ok? Meu objetivo aqui é mostrar que ninguém escapou do P, ou seja, preciso demonstrar que o P' é vazio. Faz sentido? Então, é essa mesma maneira que a gente usou o PBO, eu falei que vai ser praticamente, cada vez que a gente vai usar o PBO, vai ser mais ou menos assim. Quero mostrar que todos os positivos fazem algo. Eu vou falar, ok, suponha que tem caras malandros aqui que não fazem a coisa que eu quero. Então, como vou usar o PBO? Eu estou supondo aqui que existem caras positivos que conseguiram escapar do meu conjunto P. Seja o quê? Quero mais que isso. Exatamente. Seja P, então, o menor, o mínimo de P'. Por quê? Eu estou suponha que o P' é habitado. Eu vou querer achar uma contradição. Se eu conseguir mostrar que o P' é habitado, significa que ninguém escapou do P. Okay? Espero que isso... E estou deixando aqui uma pergunta para quem se interessa nisso, se aconteceu alguma magia aqui ou não. Então, pega o menor membro do P', o primeiro cara que escapou. E agora quero argumentar sobre esse carinha. Esse carinha, o primeiro cara que escapou, tem alguma chance que ele é 1? Por quê? Porque um pertence a P. Muito bem. Eu já sei que 1 pertence a um P, então o primeiro positivo que pertence no P com certeza não é 1. Eu já vou perguntar algo assim meio informalmente. Será que é o 2? Por quê?
Porque duas coisas, eu já sei que um pertence aqui, eu sei que é mais um fechado, então o um pertencendo aqui no pé, o dois deve pertencer. A ideia é como que eu vou argumentar isso para garantir todos. Mas vamos esquecer isso, eu estou ficando apenas sobre a ideia que um não pertence no pé. Então, meu pezinho aqui é um carinha aqui, depois certo cara, certo? Aqui é o próximo dele. Eu sei que tem um anterior dele. Com certeza o pé não é um, certo? É maior que um, já que ele é positivo. Alguma ideia agora? Cadê a contradição? Esse cara aqui? O que é sobre ele? Aham. Gostei do olhar, gostei. Sim, sim. Não, é boa, é assim. Aham, fale. Estamos olhando para esse cara. Aham. Ver se ele pertence a P. Um segundo, ele pode pertencer ao pé? Por quê? Porque pela definição de pezinho. Porque o P é o mínimo. Então, segundo João, o P menos 1 não faz parte do pezão. Por quê? Então, não, segundo. Então, você está falando que ele não faz parte do pelinha. Ok, ele não faz parte do pelinha. Ok, logo, o que significa que ele não é um dos escapadores? Logo, o P menos 1 está um dos legais, que vocês são o pé. Cadê a contradição? Que P é mais fechado. Logo, então, o P menos 1 mais 1 também pertence ao pé. Ok? Cadê a contradição agora? Esse carinha aqui é quem? É o pezinho, certo? Então tem um carinha que foi escolhido para não pertencer ao pé e acaba descobrindo que pertence ao pé. Se eu tivesse começado com essa observação, minha contradição aqui seria que eu achei um cara menor que o pé que escapou do pé. Tanto faz. Ok? Entendemos essa ideia? Ok. O que demonstramos aqui, e obviamente vocês precisam escrever essas linhas de código para ficar claro. Aqui é apenas uma grande dica, um rascunho de demonstração, não é a demonstração. Mas o que ganhamos aqui como teorema é o princípio da indução. Qual é o princípio da indução? O tradicional. Ok? Onde começa, seja P, blá blá. Mesma coisa seria se eu tivesse escolhido visualizar. Tem uma janela aberta lá, né? Se eu tivesse escolhido visualizar isso assim, seria a mesma coisa. E o bom é que se eu conseguir as outras versões de indução inferir a partir da tradicional, eu não preciso fazer mais trabalho. Eu já posso ganhar elas assim que eu vou ganhar isso. E a gente ganhou isso como teorema usando esse axioma aqui. Então, nos nossos inteiros, temos mais uma técnica legal para demonstrar coisas, essa técnica de indução. E, repito, a gente vai entender realmente indução na unidade 2. A gente vai usar um pouco aqui, mas... Eu não entendi onde é que o PVO foi utilizado. Exatamente aqui. O que me permitiu solicitar o menor membro de pelinha é que eu falei, opa, o pelinha é habitado, ele possui inteiros, ele é feito por inteiros positivos, me deu o menor membro dele. E, na verdade, cada vez que a gente vai usar o princípio da indução aqui nessa disciplina, para a parte dos inteiros, a gente vai conseguir demonstrar, evitando completamente a indução, repetindo essa ideia. A indução está dizendo o quê? Mostre que o 1 é legal, mostre que cada carinha obriga o próximo a ser legal, eu garanto que todos os positivos são legais. Em vez de fazer isso, você pode falar, ok, quero demonstrar que todos os positivos são legais, me dê o primeiro ilegal. Eu vou achar uma contradição. Faz sentido? Quem vai te dar o primeiro ilegal? Suponha, então, que tem ilegais. Se eu chegar numa contradição, significa que não tem ilegais, significa que todo mundo é legal. Então, me dê o primeiro ilegal, e agora você vai argumentar praticamente que esse cara não pode ser um. Certo? Que seria o equivalente da base, vamos dizer, de indução, que você precisa demonstrar que um é legal. Você pegou o primeiro cara, então você fala, ok, não pode ser um porque blá, 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 você consegue demonstrar essa parte. E você fala agora, ok, esse sendo o primeiro contra-exemplo, vamos ver esse carinha menos 1. Esse cara não pode ser contra-exemplo, porque se fosse contra-exemplo, teu contra-exemplo não seria o menor. E também não pode ser legal, porque se fosse legal, ele obrigaria teu ilegal a ser legal. Então, qualquer demonstração que a gente vai fazer, podemos fazer nos dois jeitos. Eu vou preferir nessa unidade
trabalhar um pouco mais com o princípio da boa ordem, já que a unidade 2 vai ser só recursão e indução. Mas as duas maneiras seriam equivalentes aqui, para os inteiros, não geral. Sim? Posso comentar sobre essa magia que você estava falando? Quer eu comente ou você quer comentar? Se você já tem uma resposta, seria melhor não dar um spoiler. Se você quer perguntar sobre isso, pode perguntar. Spoiler, então? Deixa para lá. Como falei, as magias são permitidas. Eu gostaria só de saber o momento que estão sendo usadas para a gente ficar um pouco alertas de uma maneira computacional, mas é permitido usar magias nas nossas demonstrações. Agora, se conseguir ser magia, seria melhor ainda. Ok. Eu vou mencionar mais uma versão de indução que tem o apelido indução forte. Mas não é uma pergunta. Ok, certo. A indução forte, na verdade, a gente já mencionou uma indução com mais que uma base. Isso foi na aula passada. Eu vou deixar isso para ver como exercício para vocês. E a indução forte não está falando para ti, você precisa 2 bases, 3 bases, 4 bases, blá, blá. Está dizendo o seguinte: se você demonstrar para todo x, é pouco estranho escrever isso, para todo x, garantir que para todo... E agora vou perguntar a vocês que quantificações doidas acontecem aqui. O phi de i phi de x. Se você conseguir essa coisa toda, eu te permito que a mesma coisa que a tradicional permite. Todo x positivo é legal. Então, sim, que coisa doida acontece aqui? Alguém poderia falar, além do colchete que não chegou? Não, fechou, né? Fechou. Só que fechou um tamanho errado. Ok. Então, nesse caso, eu preciso demonstrar o que é. Que para cada inteiro... Então, a pergunta é, S para todo, obviamente, está pegando esse x, não tem outra opção. E ele está ligando que coisas aqui? Este ginho aqui, o que mais? E este ginho aqui, certo? E a pergunta é, S para todo aqui, está quantificando qual variável mesmo? O zero não é uma variável? O i, certo? Ok. Eu estou pegando... E a pergunta é, então, esse aqui está ligando com quem? Não tem outras opções, só tem um i lá. Então vamos ver praticamente o que está acontecendo aqui. Está dizendo, olha, pega qualquer inteiro, x, e eu permito supor que todos os anteriores do x são legais. Se você conseguir mostrar que o x é legal, e você conseguir isso para qualquer x, você pode inferir que todos os positivos são legais. Também faz sentido como uma maneira razoável para demonstrar coisas, só que tem um sabor que nos engana para falar que ela parece ser mais forte do que as induções tradicionais, porque as induções que a gente tem visto até agora falam verifique para mostre que é o próximo, certo? Ou verifique para 2, mostra que supondo que os 2 anteriores, esse cara está legal também. Só que essa parece que nem nos fala de alguma base aqui, parece que está falando aqui, pega um cara, se ele foi 1 milhão, já considere que todos os anteriores lá são conhecidos legais, basta você mostrar que 1 milhão é legal, isso na verdade para qualquer x, eu vou te permitir inferir isso. Ela tem o nome indução forte, um dos nomes que ele tem, indução forte. Outro seria course of values, mas isso não engana, isso é um nome legal. O forte é que engana porque dá uma impressão que esse é um princípio mais forte. Ou seja, uma coisa que a gente não vai conseguir demonstrar. Mas, mais um exercício para ver, podemos abusar e hackear novamente as induções que já temos para conseguir esse princípio de graça. Então, isso é apenas mais um corolário do mesmo teorema. Não vamos precisar, essa não é uma mentira que falei na aula passada, não vamos precisar realmente adicionar absolutamente nada. Já temos tudo para toda a teoria de inteiros que queremos estudar. Sim? Por que tem parêntese no phi de i, mas não tem no phi de x? Eu não sei do que tu está falando. Às vezes estou botando parênteses que não gosto de botar, tentando não assustar muito. No mesmo tempo, quero que vocês se acostumem sem ver essas parênteses que realmente estão sujando as coisas e acabam fazendo umas coisas besteiras. Obrigado. Seria melhor ou botar todas ou botar nenhuma. Eu quero realmente começar
ficar mais natural, não escrever parênteses desnecessárias. Cuidado, nessa aqui, essa era necessária, certo? Essa não, mas essa não, porque o argumentinho do φ aqui é todo K mais 1, aqui o K não faz. Não preciso proteger ele com parênteses, mas aqui eu preciso. Ok. Vou parar todo esse papo agora sobre induções. Essas coisas são melhor entendidas trabalhando com elas. Indução vamos aprender realmente na unidade 2. Mas faz sentido ver esses exercícios só para ganhar mais confiança no poder que tem os axiomas que temos aqui sobre os inteiros. E o que eu queria ver agora talvez sim, uma historinhazinha pequena. Sim. A pergunta do Felipe, a gente vai continuar com aquele axioma ou ele vai mover para teorema mesmo? Não importa. Não, realmente não importa. Um segundo. A gente viu que esse particular aqui, se eu remover, eu posso demonstrar, e logo eu já tenho nas minhas mãos a coisa que acabei de remover. Então não vai mudar algo. Se você quer uma versão super econômica para apreciar, olha quão poucos que são os axiomas para os inteiros, seja bem-vindo, pode remover isso. Uma maneira, motivos que eu deixei isso é porque a partir desse, até aqui a gente já consegue demonstrar muita coisa legal, sem nem falar nada de ordens, nem falar nada de PBO e tudo mais. Então, esse seria um motivo bom, porque se você parar aqui, você já tem muitos teoremas legais para demonstrar, a partir desses axiominhas. Depois que você vai adicionar outros, você pode falar, ok, realmente agora não preciso disso, porque posso experir isso usando os demais que eu descobri depois, que adicionei depois. Ok. Temos bastante tempo. A próxima coisa para fazer é pouco pesada. Eu sei que a gente viu umas coisas pesadas já, então quero pular um pouco essa coisa pesada. Falar um pouco sobre uma historiazinha assim pequena, só para pensar. Depois voltar para ver uma coisa, pelo menos um enunciado meio pesado. Eu quero focar, por enquanto, nos inteiros positivos. Ok? Porque posso denotar assim também. E vamos pegar um inteiro positivo qualquer. Vou dar um exemplo aqui, o 47. E a ideia é que quero quebrar ele usando essa operação que tem aqui, o maisinho, em duas partes. Já que minha operação binária, alguém queria dar uma sugestão de como poderia fazer isso? Ok, uma opção popular. Poderia, só para enfatizar que não quero me influenciar sobre isso, poderia pegar 39 mais 8, não faz nenhuma diferença. E agora, eu comecei com um certo inteiro, que a gente conhece como 47, eu quebrei ele em duas partes a partir da soma, e agora tenho dois inteiros nas minhas mãos. E a ideia é que eu quero repetir esse processo para cada um deles. Poderia quebrar o 39 para ser 21 mais o quê? Ok, vou confiar em vocês. E aqui o outro carinha é 8. E só para facilitar um pouco nos passos, vamos quebrar 8 também. Alguma ideia? Alguém falou 2 mais 6, eu acho. Vou pegar essa. Ok. Eu quero continuar fazendo essa coisa. Mais, até não conseguir fazer isso mais. E alguém consegue adivinhar que parte eu vou ficar aqui? Muito bem. Aqui eu vou ter mais um, certo? Várias vezes. Quantas vezes? 47, acho que espero que é óbvio. Um detalhe aqui seria que não faria sentido considerar que eu posso quebrar o 47 em duas partes, uma delas sendo 47 e a outra 0. E isso não faz sentido considerar, porque a ideia é que eu quero duas partes mais simples daquela que eu tenho, certo? E se eu permitir isso, eu poderia continuar quebrando dessa maneira, certo? Não faz sentido, então, pensar que o 0 seria uma coisa, um tijolinho para construir meu número. Então, a ideia é que se eu focar na adição, qualquer inteiro pode acabar sendo quebrado dessa maneira, em tijolinhos. E uma pergunta é,
quantos tijolinhos preciso para construir qualquer inteiro que vai ser meu desafio construir? O número 2. Um quem? Quantos e quais? Ninguém quer responder? Sim, Isaac? Quando você diz tijolinho, eu posso dizer que o tijolinho é um símbolo único. Eu consigo, a partir desse tijolinho único, formar qualquer número. Eu não gostei apenas uma palavra que tu falou, símbolo. O símbolo realmente é essa coisa que estou usando aqui, mas o tijolinho é o inteiro 1, certo? Não é o símbolo. E o inteiro 1 é esse cara aqui. E Isaac está dizendo que, olha, se você me permitir um certo tijolinho, apenas um, eu consigo com esse tijolinho construir todos os inteiros positivos. Tem alguém que discorda? Muito bem. Realmente, para qualquer inteiro positivo, eu posso usar apenas esse tijolinho e vou construir lá. Agora a pergunta é, o que acontece se eu trocar o cimento, vamos dizer assim, o cimento, em vez de um maisinho, virar multiplicação? Então agora quero quebrar novamente o 27, mas o cimento que eu vou usar não vai ser a adição, vai ser a multiplicação. Então quero alguém tentar, vamos usar um outro número, 24. Ok, quero quebrar o 24 em tijolinhos. Quais vão ser 2 tijolinhos aqui? 6 vezes? 4, ok. E agora vou repetir o mesmo processo. Eu quero quebrar os 6 em tijolinhos. 2 vezes 3. Eu quero o 4 também. E agora? Agora tentando quebrar o 2, por exemplo. Alguém poderia falar, ok, o 2 é 2 vezes 1, mas tem o mesmo problema que eu tinha antes com o 0. É que eu não realmente mostrei 2 caras sem ser o próprio da ideia, porque eu quero construir o 2 a partir de outros 2 caras. E se era para construir assim, eu já teria o próprio 2, certo? E isso também criaria um problema de me permitir fazer esse tipo de coisa. Então, eu consegui o 24 assim dessa maneira, mas o que não é nada óbvio talvez alguém consiga usando outros tijolinhos. Aqui a gente já descobriu que tem pelo menos 2 tijolinhos diferentes aqui. O 2 e o 3. Okay? Mas talvez alguém não vai quebrar o 24 em 6 e 4, vai quebrar em 12 vezes 2. E talvez aqui ele vai acabar usando outros tijolinhos que não são esses. Vamos tentar fazer isso? 6 vezes 2, por exemplo, vezes 2 aqui. E o 6 vai ser 3 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Os tijolinhos que ele acabou usando são os mesmos, o 3 e o 2. Outra coisa super importante para perceber é que a quantidade para cada um dos tijolinhos usada é a mesma. Eu usei um tijolinho de 3 e 3 tijolinhos de 2. Ele usou um tijolinho de 3 e 3 tijolinhos de 2. Isso será que é uma coincidência? Ou pode ser um teorema, um segundo? Ok? A única coisa que mudou aqui é a ordem que apareceu aqui. Mas eu sei que a multiplicação é associativa e comutativa. Eu, no final das contas, poderia trocar isso para escrever de outra forma. Sim. Números negativos. Por enquanto, estamos todos nos números positivos, ok? Boa pergunta, mas quero ver o que acontece nos números positivos. A gente vai estender a coisa logo para os inteiros, porque os inteiros... E o 0 também tem ficado fora aqui, certo? Sim, Heitor. A gente vai considerar o conceito de número primo agora ou mais para frente? Eu não sei o que significa primo, certo? Pelo menos por enquanto. A única coisa que quero agora assim observar é que parece que para qualquer número eu posso quebrar dessa maneira. Agora, uma pergunta muito razoável é quantos tijolinhos preciso aqui? Até agora eu só descobri 2, o 2 e o 3, certo? Mas, por exemplo, se eu tentar aqui o 15, eu vou descobrir que o 2 e o 3 não são suficientes. Eu não vou conseguir achar o 15. Isso vai ser 3 vezes 5. E agora o 3 é inquebrável em tijolinhos, mas o 5 também é. Então eu posso falar, opa, peraí, então na verdade não são 2 tijolinhos que eu preciso, são 3. Então se eu começar aqui listando todos os tijolinhos que eu vou precisar, testando assim números, cada vez pode acabar que eu estou descobrindo que na verdade, essa coisa também deveria ser um tijolinho. E uma pergunta é, se existe realmente uma quantidade infinita de tijolinhos que me permite
escrever cada número inteiro como produto desses tijolinhos, ou se realmente os tijolinhos nunca acabam. Pode ser que a partir de certos 500 tijolinhos, realmente qualquer número pode ser escrito multiplicando esses tijolinhos. Observação, eu posso repetir tijolinhos, claro, certo? Aqui são repetidos. Então é verdade que até com um tijolinho só, se eu apenas ficar nesse tijolinho ou dois, eu consigo escrever números arbitrariamente grandes. Se alguém falar que você não consegue nenhum número mais que 1000, fala, não, eu consigo 1024. Certo? É 2 vezes 2 vezes blá, 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 quantas vezes? 10 vezes, ok? Então, a questão não é questão que vai ter um número que vai ser muito grande, que eu não vou conseguir, e por isso eu vou precisar mais tijolos, porque eu posso repetir meus tijolos, certo? A questão é que vai ter um certo número que eu não vou conseguir combinando à vontade os tijolinhos que tenho, e eu vou falar, ok, esse número grande vai ser um novo tijolo, e por aí vai. Alguém já falou aqui sobre a palavra primo. Eu não vou querer definir primo na maneira que vocês talvez já encontraram. A gente vai dar uma outra definição de primo, que na verdade é a mais, assim, entre aspas, correta. Mas eu quero ter uma ideia sobre o que significaria que um certo número é irredutível. Não tenho 100% certeza assim em português. Seria irredutível ou irreduzível? Ok, todo mundo acha irredutível? Ok, vamos confiar nisso. Então, quero definir o que significa que um inteiro é irredutível. E, antes disso, quero definir o que significa que um inteiro é um unit. Agora, para o unit, eu acho que a melhor tradução é unidade, mas não tenho certeza. O metro e o grama, sei lá, são o quê? São unidades? Ok, pronto. Então, vamos usar a unidade em português, eu vou escrever unit lá. E o que mais eu quero? Invertível. Tem alguma? Não. Então, quero definir certas coisinhas aqui. Invertível. E, no final das contas, vamos definir o que significa primo também. Prime. E vamos descobrir umas surpresinhas aqui, talvez, nos inteiros. A primeira coisa que eu definir seria o que significa unit. Se eu definir isso, vamos chamar isso de U, ou vai ser chamado unit. Ok, todos esses caras são predicados. Então, vou seguir minha convenção aqui de usar maiúsculo para os predicados. Isso não é uma convenção tão tradicional, mas ajuda a ter essa ajuda. Na cara que estou falando de um predicado, não de uma função. Então, o U vai ser um unit se ele consegue medir, da mesma maneira que eu posso usar um metro para medir qualquer tamanho, ele consegue medir qualquer inteiro. Então, para todo inteiro x, existe uma certa quantidade, sei lá, que tal que U multiplicado Q vezes é igual X. Faz sentido que poderia chamar isso de unit? Ok? A ideia é que eu posso medir qualquer inteiro a partir desse unit. Sim? Professor, isso seria o conceito de unicidade? Unicidade não. Calma aí. Unicidade é quando eu quero mostrar que apenas um cara único tem uma propriedade. Na verdade, melhor, quando não pode ter dois caras distintos com a mesma propriedade, falo da unicidade dessa propriedade. Aqui é que um certo cara merece ser chamado unidade, não unicidade, unit, se ele consegue medir qualquer desafio, qualquer número. Pense em 1 metro, ele vai conseguir medir. Agora, para ficar melhor essa metáfora do metro, a ideia é que se você quer medir, sei lá, a partir daqui até aqui, e teu metro é esse tamanho, vamos dizer assim, você vai falar 1 vezes 2, 3, acabou, beleza. Mas, se você quer medir até aqui, você não consegue. Não tem centímetros dessa coisa, certo? Você vai falar, ok, 1, 2 vezes, não cabe 3, não é 2, então esse metro não consegue medir essa quantidade. E eu tinha mencionado que essa palavra medir é a palavra mesmo que Euclides tinha usado em vez de dividir. E se a gente perceber algo, toda essa parte aqui, como posso escrever de uma maneira melhor? Existe um carinha tal que U vezes esse carinha é igual a X. Toda essa coisa é? Quem divide quem? Não posso falar aqui dividibilidade, certo? Quem divide quem? O U divide X.
Então, no final das contas, essa coisa aqui não é uma grande descoberta. Estou falando que o UM unit é somente, sim, intencionalmente até, para todo x. Exatamente. Então, um unit, no final das contas, é o quê? Um divisor de todo mundo. Ok? Ok. Vamos lá falar sobre invertível. Vamos ter invertível esquerdo e invertível direito. Já que a gente pegou direita lá, vamos usar direita. Se eu considerar os inversos aditivos, não faz sentido sequer falar de invertível, porque todo bicho tem um inverso aditivo. Isso está aqui nos axiomas, certo? O menos x, o inverso aditivo de x. Então, quando eu falo de invertível, o inverso aqui, obviamente a operação que tem na mente é a multiplicação, e um certo x vai ser invertível pela direita. Aqui tem alguma ideia o que deveria significar isso? X vezes menos 1. X vezes? Menos 1. Não faz sentido, um segundo. Não faz sentido ser a resposta a isso, porque essa é como uma proposição. Estou afirmando que o x é invertível. O que significa isso? Não faz sentido significar um seco inteiro. Aqui não tem verbo, certo? Aqui tem um verbo. O x é chamado invertível se é somente se... Precisa um verbo aqui, certo? Tem um type error. Como? Existe um que tal que x é igual a 1. Existe um quem? Um que, um certo que, tal que... Vou chamar ele de x'. Existe um x', tal o quê? Que x' vezes x igual a 1. Eu vou usar o x' pela direita, porque aqui quero visualizar isso. O x é invertível pela direita dele, certo? Você poderia argumentar que você visualiza que é invertível se ele ficar na direita. Nesse caso seria o contrário. Tanto faz. É igual ao 1. Ok. Agora uma pergunta, se isso seria bom falar aqui 1, ou se seria bom falar que o x vezes x menos 1, aqui uma alternativa seria... Na verdade, não. Para ficar fiéis no nome precisamos 1. Como você escolheu 1 mesmo? Por que você escolheu 1? Porque é a operação que dá o resultado da multiplicação. Sim, ele é a identidade da operação que estamos investigando. Ok. Muito bem. E o que você acha que significaria invertível pela esquerda? Isso. Ok? Não vou escrever aqui. Muito bem. Agora, pergunta. Será que quais parecem ser os inteiros que são invertíveis? Vamos pegar o 3. O que significaria que o 3 é invertível? Significa que consigo achar um inteiro aqui, que se eu multiplicar por 3, ele vai me dar 1. Resultado, o 3 é invertível? Não. Ok. Nos inteiros, então, certo. Quem parece ser os únicos que merecem o nome invertíveis? Parece não que os únicos caras que são invertíveis são 1 e o menos 1. Isso precisa de uma demonstração. E quais são os caras que merecem o nome unidade? Apenas 1? O menos 1 também? Ele não divide todo mundo? Certo. Então, os dois, se essa intuição que temos, as duas noções aqui são equivalentes. Então, falar que um cara é unit ou falar que é invertível é a mesma coisa. E a mesma coisa, falar que ele é um desses dois inteirinhos. Temos 3 maneiras de falar, vamos dizer, a mesma coisa. Ok? E agora chegamos na ideia de irredutível, que eu quero pegar essa vai corresponder mais na ideia que vocês têm na cabeça sobre primos. Então, quero definir o que significa irredutível. E a maneira que eu vou escrever isso é que, para qualquer maneira que você consegue quebrar o x numa multiplicação, o que faltou aqui escrever? Para todo? O quê? Para todo não existe. Não tem existe? Falou existe? Aqui eu falo, para qualquer maneira que você consegue quebrar o x como um produto, então isso corresponde a quê? Para todo A e B, se o x é igual nessa coisa, então... A e B são irredutíveis. A igual a 1, B igual a 1. E não, nesse caso, o x, o único que vai acabar sendo irredutível vai ser o 1. E o menos...
Como? X não é irredutível. Um segundo, eu estou tentando definir o que isso é irredutível, né? Não faz sentido aqui usar o não, a mesma coisa aqui que estou usando. Essa seria uma abordagem boa. A igual o quê? X. Continua? Ou B igual a X. Ok, vou escrever isso assim. X igual a A. Na verdade, não. Você falou A igual a X, né? A é o próprio X. Ou B é o próprio X. Tem um problema aqui. Acho que Isaac percebeu um problema. A igual a X e B igual a 1. Ou B igual a X e A igual a 1. E estamos completamente esquecendo que tem negativos aqui, que não deveria. Em vez disso, vou falar ok. Se você quebrar esses, pelo menos um dos dois vai ser unit. Ou B. E assim não preciso me preocupar sobre menos um, mais um. Pode ser que esse cara ficou negativo e esse foi o 1, ou esse foi positivo e esse ficou menos 1, sei lá o quê. Então, cada vez que você quebra o X num produtinho, pelo menos um dos dois foi uma das unidades, ou 1 ou menos 1. Faz sentido? E isso, com certeza, é muito perto do que vocês têm ouvido ou visto sobre primo. Não vamos definir agora, o tempo acabou. A gente vai definir na próxima aula o que significa primo e vai ter outra definição. E vocês vão ter o trabalho lindo de demonstrar que essas coisas acabam sendo coincidentalmente equivalentes aos inteiros. Sim, uma última pergunta? Essa proposição que você acabou de definir. Fale. Por exemplo, tem o 6. O 6. Para testar se o 6 é irredutível, eu preciso verificar para qualquer A e qualquer B que satisfazem essa coisa aqui. Preciso ver se é garantido que pelo menos um dos dois vai ser unit. Aí você vai descobrir que não é o caso, ele não é irredutível, e pode ser, porque para qual A e qual B? Eu comecei a escrever junto, mas eu esqueci do patrão. Pois é, ok, exatamente. Então achei um cara que nem o 2 é unit, nem o 3 é unit, isso significa que o 6 não é irredutível. Gustavo, assim? O jeito certo de falar é A unit ou unit A, A. aqui o certo seria A é unit, ou B é unit. Às vezes a gente come isso, a gente fala, sei lá, X', certo? Em português isso não é correto. X é um número primo. Mas às vezes a gente bota essa coisa assim, ou posso até escrever de uma maneira mais formulosa, prime de X. Sim? Aí já está implícito que A é diferente de X e B é diferente de X. Não tenho nenhuma dessa obrigação. Por exemplo, o 5 vai ser irredutível, porque você pode escrever ele assim, por exemplo, ou você poderia escrever ele assim, ou em outras formas, mas em qualquer forma que você vai escrever o 5, pelo menos um dos caras vai ser unit. Aqui o unit... assegura a gente de não escrever 6 com 6 vezes 1. É separar tudo. Você vai conseguir sempre escrever o 6 como 6 vezes 1, mas para chamar ele irredutível, precisa para qualquer A e B que você consiga escrever isso. Então, ok, beleza, mas olha, tem outra coisa para escrever esse assim e nenhum dos dois é unit. Aham. Eu acho que essa maneira que a gente consegue enxergar o nosso objeto fica um pouco confuso para a gente na hora de realmente aplicar isso em alguma demonstração. Vai acabar sendo melhor. Tu vai ver, sim. Porque a gente vai estabelecer todas as equivalências que precisamos, você vai ter acesso a usar qualquer uma. Porque pelo menos na minha cabeça, parece mais fácil a gente utilizar o conceito de divisibilidade que a gente já estabeleceu, já está definido bonitinho. Está aqui. Não está aqui? Mas agora a gente está aumentando o nosso vocabulário, isso com certeza vai nos ajudar. Mas encerramos agora aqui, vamos ver isso a partir das próximas.